Coronavírus. A pandemia que se transformou em embate político. Texto de Nostradamus. Nostradamus, único médico de sua época a combater com sucesso a terrível peste negra, profetiza com detalhes surpreendentes a inoperância de vários governos ocidentais no combate à pandemia atual. Em vez de tomarem as medidas necessárias, inicialmente, eles minimizaram sua gravidade, atitude que levaria a um verdadeiro genocídio caso alguns destes governos não tivessem sido obrigados a mudar de atitude pela pressão política e judiciária, advinda do alto número de mortes que explodiu na Itália no início da pandemia. Acompanhemos essa trágica história nas palavras herméticas do profeta, desde o aparecimento de uma pneumonia misteriosa na China até suas terríveis consequências. Ela surgirá em terras longínquas. Tempo de incertezas, febres, peste, fraqueza. A epidemia virá de uma extraordinária carapaça, a espada de dois gumes, úmida de sangue. O socorro próximo, mas os remédios bem longe. Período de expurgar, contágio tempestuoso. Essa época é, como disse o profeta, de expurgar, ou seja, de erradicar, de suprimir o vírus, pois seu contágio é realmente tempestuoso. O socorro, apesar de existir, não teria como ser efetivo, pois não descobriram ainda nenhum remédio que promova a cura da doença, o que aumenta a necessária supressão do vírus, como fez a China, que, com profundo e rápido estudo, entendeu a real dimensão do problema que o vírus poderia causar. E, no mundo, grande perigo mal avaliado. O magnata religioso tramará um grande caso. Durante a falha das duas grandes luminárias. Secretamente as facções conspirarão. Tudo por princípios nocivos, servis a esses governos. Ações que trazem a peste. Como previu Nostradamus, alguns chefes de Estado criaram um plano realmente equivocado de combate à pandemia. Agiram predominantemente por impulsos político-ideológicos insustentáveis, baseados no mito de que a China estaria mentindo sobre a gravidade da doença para prejudicar a economia do Ocidente. Essa guerra política acabou influenciando negativamente a Europa e outras partes do mundo,
que, ao invés de tomarem ações baseadas em evidências sólidas de cunho científico, passaram, em nome da economia, a desprezar riscos no sentido de deixarem o vírus entrar e se espalhar livremente em seus países. Mudança perigosa. Os governos zombarão da peste. Menos 2 deles. De fato, como previu o profeta, alguns chefes de Estado zombaram do vírus, o que infelizmente aumentou o número de mortes. Porém, 2 países agiram rápido, da maneira correta. Um foi a China, o outro o Vietnã, cujo presidente tomou medidas tão rápidas e eficazes que não tiveram uma morte sequer, mesmo sendo vizinho da China. Com uma campanha ampla e transparente, o Vietnã conseguiu obter a ajuda da população de cerca de 95 milhões de pessoas e, assim, interromper a entrada e a disseminação do coronavírus em seu país, que costuma receber cerca de 18 milhões de turistas por ano. Rapidamente, outros países também começaram a tomar as devidas providências, mas, sem dúvida, como indicou o profeta, essa medida de expurgar, de suprimir o vírus, terá que ser tomada por todos os países do mundo. Novas seitas trazem ódio e discórdia. Perturbados pelas mudanças, os pequenos grandes estimulam crime. Inimizade brutal. Desunião entre o povo. Manifestações negacionistas são insufladas por fake news em muitos países, promovendo o ódio como tática política e levando a uma inaceitável discórdia em relação às medidas básicas sanitárias, como uso de máscaras, distanciamento social e lockdown, o que originou uma forte polarização, como alertou o profeta. A peste pulula, enquanto as seitas se entrebatem. Enquanto isso, na Itália, um caos nos meses de março e abril. O tempo desola sem dissimular. Grandes senhores morrem em muitas partes da Itália. Luto de homens e mulheres. Na Itália, primeira vítima dessa mentalidade negacionista, houve campanhas para que o país não parasse. Pobre Verona, Vicenza, Pisa, Asti, Ferrara e Turim serão regiões interditadas. Cem vezes pior esse ano que o ano passado. Mesmo as maiores do reino e da igreja. A chaga é universal.
porém no Ocidente fica mais forte. Grande quantidade de corpos inflados. Por causa das mortes, governos e magistrados interferirão. O alto número de mortos em poucas semanas, culminando com a falência nos sistemas de saúde e funerário da Itália, fez com que magistrados e a maioria dos governos europeus mudassem parcialmente suas posições, fortalecendo as medidas sanitárias e o isolamento para evitar o colapso. Medidas bem aquém das realmente eficazes quando se visa o fim da pandemia. Submersões de governantes sem a severidade necessária. O que ocorrerá nos meses de março e abril. Mal infinito, ruína, morte, exílio. Mortos por todas as partes, doenças, males infinitos. Este mês de abril os porá à prova. Válido principalmente para os governos que apoiaram o plano de deixar o vírus se espalhar, achando que assim preservariam sua economia. Na verdade, poderão gastar, segundo especialistas, até 500 vezes mais do que gastariam se tivessem tomado as medidas corretas. Felizes os reis e nobres. Aos outros, a morte temida. Ó que perda! Grande mortandade na peste. O profeta Nostradamus cita, em outras profecias que veremos nos próximos capítulos, o destino desses governantes que vão contra a ciência, prejudicando a população, e também o fim desta pandemia. Porém, infelizmente, esse fim só deverá acontecer depois de muitas mortes mais.